Olá pessoal, canal Canonet de volta no ar. Hoje a gente vai falar de backup. O que é, onde vive, para que serve. Muitos de nós já ouvimos falar do termo, mas a grande maioria de nós nunca o fez ou ainda não lembra onde guardou o último que fez. Os backups, eles servem para nos proteger de perda de dados. Perda essa de dados porque nós apagamos alguma coisa que não devíamos, porque alteramos um documento que não devia ser alterado, gravamos uma informação em cima de algo, tivemos um problema com vírus, um ataque de ransomware. O backup ele serve de situações tão simples quanto perder uma foto que nós tiramos na última viagem, até um ataque num servidor de uma empresa. O backup, muitas pessoas visualizam essa operação como uma cópia de absolutamente tudo que se tem em um sistema. É uma das modalidades, que nós vamos ver adiante, mas é uma modalidade que exige uma quantidade de espaço em disco muito grande. E hoje a demanda de dados ela é muito alta e o espaço em disco não consegue acompanhar essa velocidade de crescimento de dados. Vamos dar uma olhada então nas opções para que vocês possam escolher melhor a sua estratégia de backup e daqui por diante cuidar melhor dessa parte da segurança e da disponibilidade dos dados da sua empresa e os seus dados pessoais também. Vale lembrar, antes da gente seguir adiante discutindo sobre tipos de backup, que quem tem um backup não tem nenhum. É por isso que em uma empresa, por exemplo, existem jogos de fitas de backup. E para cada dia, ou para dias pares e dia ímpares, depende da estratégia de backup do administrador da empresa. Mas sempre há mais de um. E empresas mais sérias em governança de TI, além de ter mais de um dos backups fica mantido dentro da empresa e a sua cópia completa e exata fica mantida em outra localidade, guardada em uma empresa especializada em salvaguardar backups, guardada em um cofre de um banco, enfim. E isso é constantemente invertido, alimentado, para que ambas as mídias estejam em perfeita sincronia. Por que desse nível de preocupação? E se houver um desastre de uma inundação, de um incêndio no local onde o backup estava armazenado? Não importa se você tinha vários backups, você acabou de perder todos. Então sempre há necessidade de, além de ter mais de uma cópia, é necessário que uma delas ao menos esteja fora do local de produção, porque senão você corre esse risco de perdê-lo em um desastre natural ou ainda em algum problema com a infraestrutura onde você está localizado. Além das possibilidades de como fazer o backup, que é o que define o tipo de backup, a imagem que eu usei aqui também é para chamar a atenção de que você pode fazer backup em diferentes mídias. Isso não tem a ver com o tipo de backup, e sim onde você vai gravar. Eu quero fazer um backup das fotos da minha família. Você não vai comprar um aparelho que grava backup em fitas DAT para fazer isso. Você vai usar um HD externo, um DVD, por exemplo, ou o que é muito mais simples hoje em dia, ter um driver na nuvem. Um Google Drive, OneDrive, o iCloud também fornece isso para você. Tudo depende do quanto você quer de segurança. Tá? Por exemplo, vamos dar uma conversa rápida sobre o iCloud. Você vai ter como sincronizar todos os seus dispositivos Apple diretamente com a nuvem. Fica tudo bem mais fácil se você precisar restaurar alguma coisa. O OneDrive e o Google Drive também fazem isso, mas, por exemplo, se você tem um iPhone e usa o OneDrive, você tem que fazer alguns ajustes para que aconteça isso de uma maneira mais transparente. Então, assim como empresas procuram uma solução generalizada e ampla para seus dispositivos e sistemas, para você também vai ser melhor escolher uma solução de uma mesma companhia, porque tudo fica mais fácil e as partes conversam entre si. Bom, vamos então voltar para a parte de backup e falar sobre os diferentes tipos de backup. Os três principais são o full, traduzindo para cá em português, completo, o incremental e o diferencial. Existe um chamado incremental para sempre,
a complexidade da operação não vale a pena a gente discutir aqui. Os 3 itens aqui cobrem muito bem o que vocês precisam conhecer sobre backup para tomar a sua decisão. O full é aquele que a gente comentou no comecinho do vídeo, grava absolutamente tudo. Então imagine que sua rede tem lá 200 GB de dados hoje, você vai fazer uma cópia, vai dar os mesmos 200, amanhã você gravou mais coisas, criou documentos, subiu para 250 GB, você vai ter um backup de 250 GB e assim por diante. No fim da semana, você vai ter mais de 1 TB de backup. O incremental, ele é uma adição ao último backup completo que você fez, o que te ajuda a diminuir a quantidade e o tempo para fazer um backup. Por exemplo, segunda-feira você fez um backup completo de tudo que você tem no seu servidor. Na terça-feira, era feriado, foi somente o pessoal do TI trabalhar. Não tinha a mínima necessidade do servidor, por exemplo, fazer um outro backup de 200 GB. O pessoal do TI mudou apenas arquivos de script que geraram 5 MB numa pasta e 30 MB na outra. O sistema vai fazer um backup de exatos 35 MB somente, porque ele vai comparar a foto do momento de como está a rede com a foto do momento de quando foi feito o backup completo da última vez. E vai fazer essa separação e copiar somente o que mudou. Quarta-feira, todo mundo veio trabalhar, o expediente rodou normalmente, gerou um volume de dados. O que vai ser copiado? O que mudou de terça para quarta. E assim sucessivamente. Então a solução do backup incremental é a solução mágica para os problemas de backup. Não, não é. Porque se você estiver na sexta-feira e alguém precisar reparar algo da quinta, você não pode ler só o backup de quinta. Você tem que subir o backup completo e ir adicionando segunda, terça e quarta até chegar em quinta. Nisso, o diferencial é melhor. Se você tivesse feito um backup completo na segunda e um diferencial em alguma parte aí da semana, o diferencial ele copia tudo do dia em que você está fazendo o backup versus o backup completo. Então, se faz 20 dias que você fez o backup completo, o diferencial vai copiar tudo o que mudou nos 20 dias, e não só o que mudou de ontem para hoje. Então, se você pensar, poxa, tudo bem, funciona muito bem, mas eu vou ter que fazer um diferencial todo dia, vai ficar muito grande também. E como a desvantagem aqui nota mesmo, como o diferencial faz toda essa comparação, tanto para criar quanto para restaurar o backup, ele é bem lento. Então o que se usa numa estratégia de backup é tudo minuciosamente ajustado para o dia, conforme o pico que você tem de dados, mas geralmente se usa os 3 tipos de backup juntos numa estratégia. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo de uma estratégia otimizada. Segunda-feira, que é o dia que a gente espera que o departamento de vendas volte com todo o pique e faça um volume de vendas grande, vai gerar bastante informação e transação no ERP. Então a gente vai fazer um backup completo daquele dia, porque ele é muito importante para a gente, tem muita informação. Na terça, a gente faz um backup incremental somente. E aí vocês percebam que do backup de segunda, que deu 20 GB, o incremental deu só 1 GB. Então, comparando a foto de terça-feira com a foto de segunda, tem 1 GB de dados que mudou. É isso que o incremental vai copiar. Comparando quarta com terça, deu 1,5 GB de diferença. Quinta com quarta, deu 0,8 GB de diferença. O diferencial, ele não vai comparar sexta com quinta, ele vai comparar sexta com segunda. E aí você tem 6,3 de mudança. É natural que seja um volume maior, porque ele vai pegar tudo que mudou na terça, quarta, quinta e na sexta, e vai remeter isso versus segunda. Então, se você tiver um problema na sexta-feira e precisar restaurar qualquer coisa do meio da semana, dá para usar o diferencial. Você não precisa pegar o incremental de terça, subi-lo e subir o incremental de quarta para acessar um dado de quarta-feira. Dá para usar o diferencial de sexta. Isso é uma estratégia otimizada. Claro que nada me impede de fazer o backup full na sexta, o diferencial na quarta
Isso vai de acordo com como os dados da empresa fluem ao longo de uma semana, fluem ao longo de um mês. Por exemplo, se é uma empresa que trabalha com muitas transações, por exemplo, faz faturamento de commodities, vai ter que ter 2 diferenciais na semana para dar conta de tudo isso. Esta é uma otimizada. Vamos dar uma olhada numa estratégia para tentar fazer uma economia de tamanho, trabalhando somente com o backup full e incremental. Então, o de sexta-feira, ele passa a ser só um incremental, em vez de ter 6.3, ele gera 3 GB. Então, nós economizamos 3.3 GB, mas estamos sujeitos ao problema de ter que subir picadinho por picadinho de backup para poder acessar um dado. E a estratégia que a gente exemplificou lá no começo, que é fazer só backup full, que é inviável, né? Nós vamos ter 20 GB de backup todo dia e corremos o risco de o backup iniciar no final do expediente de segunda, os funcionários estarem chegando na terça para trabalhar e o backup está rodando ainda. Aqui vamos fazer um resuminho comparando as estratégias de backup. É claro que a parte de somente full é totalmente inviável em volume de dados. Ela é 3 vezes maior do que a otimizada e o tempo é totalmente fora do esperado. Porém, a full mais incremental, ela está bem perto da otimizada. E aí depende da estratégia do administrador de rede. A otimizada ela parece ser muito atraente, mas se a janela de backup é muito pequena, vale a pena escolher a full mais incremental. Se você tem um espaço entre fim de expediente e começo de expediente muito justo, por exemplo, somente 4 horas, não dá para fazer diferencial. Ok? Pessoal, resumindo o que a gente viu aqui, tem cada uma das observações aqui sobre as diferentes estratégias. O backup otimizado, ele consegue reduzir tempo e dar uma flexibilidade de leitura sem que a gente corra riscos de perder dados ou ainda de ter que ficar lendo muitos backups. É uma boa estratégia. Tá? Novamente, o backup de dados full mais incremental, sem fazer o diferencial, que é a foto do que está agora versus o último backup full, independente de quantos dias tem de intervalo, é uma solução para quem tem uma janela curta de preparo de dados, porque aí você tem maior velocidade do que o diferencial e também você consegue fazer dados menores. E a estratégia de backup full, que realmente ela fica fora da expectativa, não só por tempo, né, pelo tamanho que a gente vinha comentando, mas por custo. Imagine que você tem lá uma parte do storage dedicada para backup. E em vez de ter 30 GB de backup no fim da semana, você tem 100. Então você vai ter que alocar 3 vezes mais espaço de backup no seu storage que a grande maioria dos seus competidores. O seu TI passa a custar mais caro que o TI dos seus competidores. E isso te prejudica em seus negócios. Bom, pessoal, a gente fica à disposição para poder ajudar em qualquer uma das dificuldades ou dúvidas que vocês tenham aí na parte de dados. Backup é algo importante, façam seus backups e se você achou isso muito além do que você precisa para sua empresa, pense numa opção em nuvem. Nos procure, vamos bater um papo e traçar a melhor estratégia de backup para vocês. Aí estão nossos contatos, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Quiserem deixar uma mensagem para a gente, curte a nossa fanpage também. Obrigado, até mais.